educação ela não é neutra. Tem sempre um pouco do que eu gosto mais, daquilo que eu acho importante. Então, será que como educador a gente deve colocar na balança o que eu quero e como eu quero ensinar? A gente tem que somar isso ao que eu devo e quanto devo ensinar, de acordo com o currículo, que nem sempre eu estou de acordo 100%, e ainda aquilo que é necessário ensinar para o meu aluno, dentro do contexto que ele está. Por exemplo, com uma escola que eu já lecionei central numa cidade, era um público, a escola que eu leciono hoje, que é num bairro periférico, é outro público. Então, para a gente buscar essa perfeição, essa justa medida, seria mais ou menos isso? Eu acho que a gente tem que levar em consideração qual que é o público, sim. Eu acho. Por exemplo, quando eu dava aula no sul de Minas Gerais, no Instituto Federal do Sul de Minas, eu dava aula numa fazenda. Eu tinha uns alunos que trabalhavam na roça, né? E então eu tinha que... Imagina, você chega o cara que trabalha com gado, aí, tudo bem, eu vou dar uma aula sobre Sócrates. O cara falou, quê? Professor, mas o Sócrates jogava no Corinthians, eu sou São Paulino. Que história é essa? Então, o que eu tinha Magrão. que fazer? Eu tinha que mostrar um Sócrates para ele. Um Sócrates que despertasse o desejo deles de conhecer o Sócrates, de ler o Sócrates. Então, eu tinha que produzir uma alteração, que é muito diferente quando eu ia dar aula, por exemplo, no curso, isso no ensino médio, por exemplo, né? No curso do técnico em informática, que era eu podia fazer um outro tipo de discurso levando em consideração outras coisas. Da mesma forma, quando eu vou fazer um discurso, por exemplo, para um grupo que quer conhecer o pensamento socrático, mas tem um viés religioso, você vai dar aula num seminário, por exemplo. Eu não estou dizendo que você tem que alterar as ideias do autor. Eu estou dizendo que você tem que aproximar. Isso é uma coisa. Agora, é claro que você pode fazer um trabalho de investigação no sentido de escrever uma tese de mestrado, usando da terminologia daquele autor, se aproximando, tentando se aproximar ao máximo da linguagem daquele autor, mas você se aproxima ao máximo da linguagem daquele autor por meio da sua linguagem. Então, existe aí um trabalho de aproximação também. Então, eu acho que esse trabalho de aproximação e de tradução daquilo que foi pensado, ele é fundamental. Agora, a gente tem que deixar de lado aquele viralatismo que muitas vezes o brasileiro se coloca, de reproduzir somente aquilo que um estrangeiro fala. Então, o nosso trabalho na universidade nada mais é do que ler um autor estrangeiro, quase sempre europeu, americano, interpretar e reproduzir. Então, antes a gente exportava café, importava ideias. Agora, né, a gente exporta café e continua importando ideias. Não, a gente tem que pensar com a própria cabeça. Então, usar um pouco daquela criatividade do brasileiro no sentido de continuar lendo os estrangeiros, porque eles não nos leem. Mas uma característica do brasileiro é que o brasileiro ele lê o estrangeiro. E aí nós estamos numa situação de vantagem, porque a gente é capaz de ler o estrangeiro, a gente é capaz de ruminar tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado, mas nós temos que ser capazes de criar a partir disso que foi pensado. Criar uma forma de pensar autônoma. Então, nada impede de você ler um Platão e depois que você entendeu muito bem o Platão, você colocar problema naquilo que o Platão falou. Nada impede você ler um texto do Kant e colocar problema no que ele falou, porque é isso que os europeus fazem até hoje, e é por isso que eles estão produzindo na área de ciências humanas. Agora, quando um brasileiro se propõe a fazer isso? Né? Se muitas vezes nem a universidade e os próprios professores dizem para o aluno que ele tem que simplesmente ler, interpretar e reproduzir. Eu cobro de vocês na pós-graduação que vocês leiam, que vocês interpretem, que vocês entendam aquilo que o outro disse, porque você não vai ser o primeiro a falar sobre determinado tema. Mas, a partir disso que você leu, a partir disso que você interpretou, você pense com a própria cabeça. Então, se a tua pergunta, e ela aponta isso, no meu modo de pensar, diz respeito
a capacidade criativa e a possibilidade criativa, eu acho que isso sempre tem que estar no horizonte do professor. Não existe nenhum tipo de currículo que qualquer instituição me apresente que eu não faça algum tipo de desvio capaz de apresentar, né, não só as ideias que foram solicitadas, mas outras que eu acho que também são relevantes. Então, eu não preciso ficar totalmente atado dentro de uma sala de aula reproduzindo aquilo que foi pensado. Porque se uma aula é uma reprodução daquilo que foi pensado, então coloquem os robôs para dar aula e me deixem em casa estudando, lendo as minhas coisas, escrevendo. Porque eu acho que parte do trabalho do professor é justamente fazer uma reflexão autônoma em sala de aula. Na verdade, o que eu estou querendo dizer com isso? É preciso começar a pensar com voz alta, em alta voz. O brasileiro tem que fazer isso. Sabe por quê? Se você pega um autor alemão que fala uma tremenda de uma bobagem, alguma coisa incompreensível, a gente lê e fala, olha como isso é profundo. Mas se foi o João, o Zé ou o Chico, não, isso aí dá para entender. Não, isso aí não compreende nada. Então, veja, é justamente esse narcisismo às avessas, justamente esse viralatismo que a gente tem que deixar de lado e pensar com voz alta. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz, hoje eu já repenso isso aí. Eu acabei fazendo trazendo um pouco da minha reflexão sobre a pandemia no vídeo que eu trato da conjuntura, na nossa conjuntura. Então, eu trago alguns autores estrangeiros, mas eu não deixo de lado a possibilidade, e aí coloco um pouco da minha reflexão, da minha leitura da pandemia. Por quê? Porque existe pandemia não é só na Alemanha, não, na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos. Tem pandemia em São José dos Campos. Então, o que impede de alguém usar da sua capacidade reflexiva para pensar as consequências da pandemia? Por que a gente tem que ficar reproduzindo aquilo que o fulano disse, né, daquilo que ele enxerga na Grã-Bretanha? A gente tem que fazer também uma reflexão. Agora, tem que deixar de ler esses caras? Não, eles não nos leem, eles não fazem a lição de casa. Mas a gente faz, a gente lê e temos que ser capazes de ruminar e produzir. Então, esse ímpeto produtivo, se ele está no professor, ele se manifesta no aluno também. Então, eu acho que isso faz parte do ensino. A tua pergunta é muito boa. O que o senhor falou tem a ver com o movimento antropofágico, né? Sim, sim. Tarsila do Amaral. Exato. Né? Você vê? Mas é um pessoal que está na arte, pessoal que, às vezes, e a academia parece que vira o rosto. Eu acho que a antropofagia a gente tem que fazer em todas as áreas. Vocês precisam fazer o ritual antropofágico de vocês no trabalho de vocês. Eu quero que em algum momento o próprio pós-graduando apareça. Eu quero que em algum momento ele fale, né, aquilo que ele pensa. Isso é importante, isso é fundamental. A gente tem que encorajar os pesquisadores brasileiros, que são pessoas muito inteligentes, a fazer isso. Né? Eu tenho, assim, nesse aspecto, um otimismo muito grande em relação ao brasileiro, a capacidade de pensar do brasileiro. Eu tenho, nesse aspecto, acho que isso é talvez a única coisa que eu seja otimista. De resto, eu sou pessimista em quase tudo. Mas eu acredito muito, pela leitura que eu já tenho de muitos brasileiros, tenho certeza que muitos desses brasileiros, se fossem americanos ou se fossem alemães, o mundo inteiro tinha lido. Mas pelo fato de ser brasileiro, só alguns brasileiros leram. Né? Então, é aquela ideia do europeu que, assim, na América Latina não tem cultura. Então, a gente tem que levar a civilização para lá. Então, eles não têm nada a nos dizer.